No bate-papo de hoje, a gente vai conversar sobre florais para tratar ansiedade. Meu nome é Ana Paula Fistarol, eu sou naturóloga, especialista em ginecologia natural e há 13 anos eu atendo clinicamente, né? Atendendo mulheres, também com programas de desintoxicação, diferentes programas terapêuticos para mulheres. Como que funcionam os florais, né? Os florais, eles têm ação nas nossas emoções. Então, o floral, ele não tem um princípio ativo, ele não tem um princípio químico nele, não é algo químico que você vai fazer uso e vai ter toda uma reação bioquímica no seu organismo. O foco dos florais é uma ação energética e ele age no nosso campo emocional. Então, quando a gente começa a entender um pouco mais os florais, a gente vê que tem florais que trabalham, por exemplo, a irritabilidade, a ansiedade, a tristeza, a baixa autoestima, a insegurança, a sensação de angústia. Então, os florais, eles agem nesse lugar, né? Eles agem nas nossas emoções. O floral, ele não trata uma questão, ele trata a pessoa. Ele ajuda a florescer virtudes. Então, por exemplo, para uma pessoa que é muito ansiosa, né, o que seria uma virtude legal, né, para ela trabalhar, né? Então, por exemplo, a calma, a paciência. Então, o floral, quando ele entra em contato com o nosso organismo, ele ajuda a gente a ir para esse polo oposto, né? A longo prazo, quando a gente vai fazendo um tratamento contínuo, né, mais longo com ele, a nossa psique começa a se entender nessa nova versão, que é uma versão, por exemplo, mais calma, mais equilibrada. Então, a gente vai realmente mudando, né? Os florais, eles têm uma capacidade muito grande de mudar, né, muito das emoções que a gente vivencia. Né? Então, por exemplo, às vezes tem gente que chega e me fala, nossa, todo dia eu sinto raiva, muita raiva, por exemplo, e a gente entra com um tratamento de florais e isso começa a equilibrar, a pessoa começa a se sentir muito mais tranquila, ela começa a se sentir mais em paz e ela vai entendendo a longo prazo também como é viver como sendo uma pessoa mais tranquila, né? Então, os florais, eles fazem esse trabalho, que é um trabalho muito bonito, assim, de transformação pessoal. Eu vou trazer 6 florais, costumo utilizar muito em consultório. Então, o primeiro floral é o Impatiens, que é um floral de Bach. O Impatiens, ele é indicado para pessoas que são, como o próprio nome fala, né, muito impacientes. Mas impacientes em que sentido, né? Ele é um floral que trata uma ansiedade porque a pessoa está muito impaciente. Então, por exemplo, tem dificuldade com o ritmo dos outros, a pessoa que precisa de tomar esse floral, geralmente gosta das coisas rápidas. Então, por exemplo, se pede algo para uma outra pessoa e a outra pessoa demora, ela tende a já ficar com raiva, já estourar, porque ela quer as coisas rápidas, né? A pessoa que precisa desse floral é uma pessoa que, por exemplo, não tem paciência nenhuma de ficar numa fila, né? Entra numa fila, já começa a reclamar, começa a ficar ansiosa, agitada. É uma pessoa que tende, às vezes, a falar mais rápido, a querer que as coisas todas se resolvam com muita rapidez. Então, o Impatiens, ele é um floral que ele trata esse tipo de ansiedade, porque os florais, eles não trabalham assim como um floral para ansiedade. Esse é o floral para ansiedade. Depende muito de como é a ansiedade dessa pessoa. Quais são os gatilhos que causam ansiedade nessa pessoa, né? Então, os florais, eles têm isso por trás, que é muito legal, porque realmente está vendo a pessoa. Porque hoje em dia a gente fala assim, a ansiedade. Um monte de gente fala que é ansiosa, mas você vai ver, os gatilhos, eles são completamente diferentes para uma pessoa, para outra, como que cada um vivencia essa ansiedade é diferente. Então, o floral, ele tende a ser mais personalizado. Então, através do floral, a gente consegue ir mais certeiro para ajudar a pessoa mesmo, de forma mais assertiva, né? Então, o Impatiens, ele está relacionado com essa impaciência, principalmente com essa questão do ritmo. Então, por exemplo, ela tem que esperar algo acontecer e fica ansiosa, porque, nossa, tem que esperar, tinha que já está acontecendo, tem que ser agora, ou pediu algo para alguém. Ai, meu Deus, a pessoa está demorando muito, é muito lenta, né? Então, geralmente, as pessoas com esse padrão tendem a querer fazer tudo sozinha, então trabalhar sozinha, querem acabar fazendo tudo sozinha para não ter que esperar o ritmo dos outros. Então, o Impatiens, ele é um floral que trabalha nessa linha da impaciência, dessa coisa do ritmo, da aceleração. Então, ele é um floral que trata a ansiedade. O segundo floral é o White Chestnut, que é um floral de Bach também, só que ele é um floral diferente do Impatiens, que eu falei agora há pouco. Ele é um floral que ele trabalha mais o pensamento acelerado. Então, ele é para pessoas que estão sempre com a cabeça com muito pensamento, sabe? Pensa, 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 pensa. É aquela pessoa que, por exemplo, deita na cama para dormir e tem insônia porque fica ali agitada, pensando, vira para um lado, pensa, vira para o outro, pensa, pega uma história ali e fica pensando, repensando, ruminando aquela história. Então, esse floral, ele é um floral que ele já age numa ansiedade desse pensamento acelerado. Então, quando a pessoa tende a ficar muito ruminando, muito acelerado, pensando demais, né? Aquela pessoa que a gente fala assim, vai sentar, por exemplo, para meditar, fala, nossa, impossível, porque se eu sentar, eu vou ficar lá, né? Então, ele é um floral que ele ajuda a acalmar a nossa mente.
né? Ele é diferente do impatience, que é uma ansiedade relacionada com essa pressa de ritmo das coisas. Eu quero que as coisas finalizem logo, termina logo, sabe? Tudo muito rápido. O white chest não é tanto nesse lugar, é mais do pensamento, o pensamento que é muito acelerado. A pessoa tende a pensar muito, né? E muitas vezes isso pode, por exemplo, até gerar às vezes uma dor de cabeça, a pessoa manifestar algo fisicamente também por causa desse excesso de pensamento, né? Outro floral também muito legal que trabalha a ansiedade é o mimulus. Só que é uma ansiedade diferente dessas ansiedades que eu falei agora. O mimulus, ele já é uma ansiedade, um medo, né? Ele trabalha um medo e uma ansiedade frente a algo pontual. Então, por exemplo, você sabe exatamente o que está te causando ansiedade. Então, por exemplo, eu vou ter uma apresentação em público. Nossa, eu vou ter uma apresentação em público e já começa a ficar mal, fica semanas mal, fica passando mal antes do negócio acontecer. Eu preciso estar numa roda de conversa que eu vou ser em algum momento o centro da atenção, eu tenho que falar algo. Aí fica muito ansiosa. A pessoa que, no momento que precisa se expor um pouco mais, né, entrar um pouco nesse lugar de atenção, ela fica muito ansiosa, então bate uma ansiedade, fica insegura. Então o mimulus, ele trabalha uma ansiedade mais nesse sentido. Uma ansiedade por uma causa conhecida. É uma insegurança de fundo, é um medo, né? Então aquilo ali faz ela ter medo. Por exemplo, eu fico ansiosa, a mulher, por exemplo, ela fica ansiosa porque aí eu vou pegar um avião e eu tenho medo de avião, eu fico agitada, eu fico ansiosa. Então, nesse caso, o mimulus, ele é um floral excelente para tratar essa ansiedade, porque é uma ansiedade frente a algo que vai acontecer, né? Você sabe, vai acontecer isso e isso já me deixa ansiosa. Diferentes coisas, né, gente? Alguma situação. Vou pegar um avião e eu fico ansiosa. Ou, por exemplo, eu vou ter uma cirurgia, eu estou ansiosa por causa dessa cirurgia que vai acontecer. Nesse sentido, eu vou precisar falar algo em público, vou ter que dar uma palestra, vou ter que falar alguma coisa para outras pessoas que eu fique em voga, né? Então, o mimulus, ele trata esse tipo de ansiedade. Outro floral, que é um pouco parecido com o mimulus, mas é um pouco diferente, que é o aspen, ele já trabalha uma ansiedade de causa desconhecida. Então, por exemplo, a pessoa tá ansiosa, tá agitada, e você pergunta o que aconteceu, a pessoa não sei. Tipo, não consegue identificar. A minha ansiedade é por causa disso. Geralmente é uma ansiedade sem conhecimento. Então, por exemplo, eu tô sentindo que alguma coisa esquisita pode acontecer, eu tô com um presságio, eu tô com uma premonição. Então, é uma ansiedade que a pessoa não consegue dar um nome. Estou ansiosa por causa disso. Tipo, por exemplo, do impatience ali, o primeiro floral. Tô ansiosa porque eu preciso entregar algo e eu quero entregar logo. Tô com pressa. Essa é a ansiedade do impatience. No white chestnut é ficar pensando muito. Então, estou ansiosa, né, por excesso de pensamento, muito acelerada a minha mente. O mímulo sabe por que está ansioso. Eu estou ansiosa porque eu vou pegar um voo. O aspen, não tem nada a princípio acontecendo que está causando ansiedade, mas dá uma ansiedade, sabe? É uma coisa mais nessa outra esfera. A pessoa não sabe dizer, o que é. É tipo, não sei, tô sentindo um trem esquisito, parece que alguma coisa vai acontecer, e fica nesse estado de ansiedade e tensão. Outro floral para ansiedade é o Rock Rose, que é um floral que trabalha já numa ansiedade mais acentuada, que ele é um floral que trabalha o pânico. Então, a síndrome de pânico é quando a ansiedade da pessoa é muito forte, realmente que desencadeia uma crise, que a pessoa assim treme, às vezes tem diarreia, passa mal, realmente começa a ficar muito, muito mal, é algo que foge do controle dela. Então, o Rock Rose, ele é um floral que já trabalha esse tipo de ansiedade, que é uma ansiedade muito mais intensa. Né? E eu já trabalhei com ele, com algumas interagentes que tinham síndrome do pânico recorrente, assim, começaram a usar ele e acalmaram, sabe? Realmente sentiram que deram uma boa acalmada, porque ele é um floral para isso, para essa ansiedade que vem com tudo, né? E tira a pessoa, tira o chão da pessoa, né? Ele traz um pânico junto. Então, ele é um floral que acalma bastante, né? Ele é um floral muito, 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 muito legal. E o último floral que eu quero trazer para vocês, tem muitos. A escolha foi meio difícil, porque assim, são diferentes florais, porque como vocês podem ver, as causas são diferentes de uma pessoa para outra, né? Então, não é o mesmo floral para todo mundo, né? Nos florais, a gente não trabalha assim, como ansiedade, esse é o floral. Irritabilidade, esse é o floral. Por quê? Porque depende como que é a pessoa, qual que é o gatilho para aquela pessoa, né? Qual que é o gatilho para aquela situação acontecer. O último floral que eu quero trazer é um floral da Califórnia que chama Red Clover. Ele é um floral que já trabalha uma ansiedade em relação ao ambiente. Então, por exemplo, às vezes você convive num ambiente muito acelerado, muito ansioso. Então, às vezes o seu local de trabalho é um local que te deixa muito ansiosa, é muito agitado. Ou às vezes na sua casa mesmo, a sua casa é muito agitada, as pessoas são muito ansiosas. Então, ele é um floral que é indicado para uma ansiedade que ela é ativada quando a gente está em ambientes que às vezes são ambientes que nos aceleram, situações que nos aceleram, sabe? Então, às vezes alguma coisa que está acontecendo
Até, por exemplo, na época da pandemia, né? Muitas interagentes minhas tomaram Red Clover porque ele trabalha essa ansiedade do ambiente. Então, na época da pandemia, que tinha muita gente ansiosa, preocupada, né? Acontecendo muita coisa, várias pessoas ficavam ansiosas por esse entorno também. Às vezes nem era algo necessariamente acontecendo com ela ou com algum parente, mas era essa energia acelerada de ansiedade, de medo, de preocupação de todo o ambiente, sabe? Então, ele é um floral que ele ajuda a dar essa protegida. Então, a gente não mistura tanto com a energia do ambiente. Então, ele é um floral muito legal nesse tratamento de ansiedade que é decorrente a esse ambiente mais acelerado, quando é tudo muito ansioso mesmo, né? Teve uma interagente minha muito legal que ela me buscou para tratar a ansiedade e a causa da ansiedade dela estava relacionada ao trabalho. Então, o ambiente que ela trabalhava era um ambiente de muita pressão, muito acelerado, as coisas muito rápidas, muita pressão. E aí eu coloquei esse floral na fórmula dela e ela sentiu muito mais calma, porque ela sentiu que ela conseguiu separar, assim, o que é meu, o que é do outro. Eu posso estar num ambiente mais acelerado, mas eu não preciso estar e ficar acelerada por causa disso, né? Eu consigo transitar. Então, esse floral, esse é o aprendizado dele. Esses foram 6 florais que trabalham a ansiedade. Então, vocês podem ver que foram 6 temas bem diferentes, né? Então, todos eles eu falei sobre ansiedade, mas em cada um deles é uma ansiedade específica. E isso é uma coisa que eu quero que vocês levem para vocês, que os florais, eles tratam a pessoa, e eles tratam de uma forma mais individual. Então, não é só um sedativo que você dá ali e acalma a pessoa. Vai depender qual que é a causa. Para uma pessoa é uma coisa, para outra pessoa é outra, né? E a partir disso, a gente consegue ser muito mais assertiva. E é por isso que, geralmente, num processo de terapia floral, né, que dura alguns meses, né, tomando os florais, a pessoa se sente muito melhor, porque é bem assertivo, né? Então eu já tive várias interagentes que realmente melhoraram muito essa questão da ansiedade com o uso dos florais, né? E os florais, eles são um meio muito bacana, né? Antes da pessoa, por exemplo, já ir para um medicamento psiquiátrico, ela às vezes fazer um teste, às vezes um floral, uma terapia floral vai dar uma super ajudada para ela nem vai precisar chegar a ponto de usar, né, às vezes um medicamento mais forte. Então é legal de ter isso em mente, sabe? Que tem esse meio do caminho aí que dá para fazer muita coisa, né? Eu não sou contra medicamentos, né? Medicamentos alopáticos, psiquiátricos, né? Mas eu acho que tem os seus momentos, né? Então tem coisas que a gente pode fazer antes de chegar nesse ponto, né? Então se isso não der certo, aí sim, sabe? Então essa é a minha visão, é assim que eu trabalho, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem, podem me mandar mensagem aqui no direct. Eu gosto muito desse tema dos florais, assim, eu sou encantada com os florais porque eles realmente ajudam demais no equilíbrio emocional, né? E é uma coisa que a gente precisa, né, hoje em dia, né? Muitas pessoas adoecidas fisicamente também, mas emocionalmente. Então, realmente, os florais, eles são um suporte, né, nesse momento pra gente conseguir, né, vivenciar mais bem-estar, conseguir ficar cada vez mais alinhado, assim, com o nosso ser, com a nossa essência, com os nossos valores, né?